Pastor André Valadão e a sua mensagem da teoria da conspiração. Será que ele foi homofóbico, preconceituoso, intolerante, discriminou pessoas ou grupos nessa sua mensagem? Eu quero começar conceituando termos. Primeiro, vamos começar por intolerância. O que é intolerância? Na verdade, intolerância é rejeitar pessoas por causa das suas crenças e opiniões diferentes. Ou seja, é você rejeitar as pessoas por pensarem diferente de você. O que é tolerância? Tolerância é poder discordar pacificamente, ou seja, tolerância não é concordar, não é aceitar, é você poder discordar sem agressão e sem violência. Um outro conceito que é preciso compreender é a questão do direito. O que é direito? Direito, na verdade, é dar a cada um o que lhe é devido, ou seja, todas as partes têm direito. Direito não é apenas para uma das partes, todas as partes têm direito. Exemplo, o artigo 5 e o inciso 4 da nossa Constituição diz que todo cidadão tem direito à liberdade de expressão e pensamento. O artigo 5 e o inciso 6 da nossa Constituição diz que é inviolável a liberdade de expressão e de pensamento. E ainda o mesmo artigo, só que o inciso 8 diz que ninguém pode perder o direito de liberdade filosófica e política. Todos esses direitos me permitem criticar condutas, me permitem criticar ideias e pensamentos, sejam eles filosóficos, morais, sociais, políticos e religiosos. Porque criticar condutas e ideias é muito diferente de discriminar pessoas. Aliás, me permita citar o pensamento de alguns filósofos. Há um filósofo muito conhecido chamado Voltaire, um filósofo francês. Ele dizia: eu posso não concordar com nenhuma de suas palavras, mas respeito o direito de dizê-las até a morte. Eu posso pensar diferente de você sem me tornar o seu adversário. Aliás, um outro filósofo chamado Léo Strauss, ele disse: jamais existirá uma sociedade livre de contradições. Por quê? Porque somos pessoas diferentes. Portanto, discordância não tem nada a ver com preconceito. Aliás, a discordância no Brasil está se transformando em discurso de ódio. Vale ressaltar que sempre qualquer diálogo começa pela divergência. Vale ressaltar ou lembrar um pensamento do saudoso José Saramago que dizia: aprendi a não tentar convencer ninguém. Isso é um desrespeito, é uma tentativa de colonizar o outro. Portanto, eu não percebi em nenhum momento na pregação do pastor André Valadão sobre a teoria da conspiração, e que por causa dessa mensagem ele está sendo acusado de homofóbico, preconceituoso e de discriminar grupos no Brasil, nenhuma fala nesse sentido. O que ele simplesmente diz é que um cristão verdadeiro não concorda com o casamento homoafetivo. Essa fala não significa homofobia, porque isso está previsto na nossa Constituição, a liberdade de pensamento, de crença filosófica, política e moral. O que ele de fato acentua é que, pelo fato de cristãos discordarem do casamento homoafetivo, por isso, os cristãos, por essa discordância, são hostilizados, perseguidos, são chamados de homofóbico pelo simples fato de discordar do casamento homoafetivo. Ora, ninguém é chamado de cristofóbico porque não crê em Cristo, porque não acredita nas doutrinas ensinadas por Cristo. Ninguém também no Brasil é chamado de religiosofóbico porque não se identifica com nenhuma religião ou porque discorda de religiões, inclusive a religião cristã. E por que o cristão é chamado de homofóbico? Pelo simples fato de discordar da prática homossexual. Na verdade, isso nada mais é do que uma ditadura de opinião. Porque, de fato, o que é homofobia? Homofobia nada mais é do que aversão a homossexuais. Homofobia é agredir, violentar moralmente, verbalmente, fisicamente e psicologicamente um homossexual. Isso significa dizer que o simples fato de discordar da prática homossexual, isso não pode ser caracterizado como homofobia, desde que
a discordância seja precedida e acompanhada de respeito. Inclusive, a Bíblia, apesar dela discordar da prática homossexual, ela não é homofóbica, porque ela ensina em 1 Pedro 2,17, honrai e respeitai a todos. Ela também ensina em Romanos 12,18, se possível, tenha paz com todos. E não podemos esquecer da máxima ensinada por Jesus: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, se alguém se diz ser cristão e não respeita o homossexual, ou melhor, maltrata, agride verbalmente, fisicamente ou moralmente, este de fato nunca foi um cristão de verdade.